Olá pessoal, meu nome é Gabriela, eu sou da Liga Acadêmica de Medicina da Família e Comunidade de Fernandópolis e eu estarei falando um pouquinho sobre a abordagem ao Covid-19 na atenção básica à saúde. Sinais e sintomas apresentados por um paciente com Covid-19. No início, os sintomas podem se confundir com um resfriado comum, sendo eles principalmente respiratórios. Pode haver a infecção do trato respiratório inferior, e para que os sinais e sintomas dessa doença sejam mais característicos, ainda são necessários outros estudos e investigações. Vale lembrar que algumas pessoas são infectadas e são assintomáticas. Os principais sinais e sintomas conhecidos são febre acima de 37,8 graus, tosse seca ou com secreção, dificuldade para respirar e cansaço. Além disso, outros possíveis sintomas são dores no corpo, congestionamento nasal, inflamação da garganta e diarreia. Alterações em exames complementares mais corriqueiras relacionadas ao Covid-19. O diagnóstico laboratorial mais preciso, ou seja, o padrão ouro, consiste na coleta de amostras do trato respiratório, nasofaringe ou da orofaringe e realiza-se a técnica de reação em cadeia da polimerase com transcrição reversa em tempo real. Também pode ser feito o sequenciamento parcial ou total do genoma viral. A tomografia computadorizada de tórax não é recomendada pelo Colégio Americano e Colégio Brasileiro de Radiologia para o rastreamento da doença, nem como teste de primeira escolha para o diagnóstico do Covid-19. Ela é recomendada em pacientes que já estão hospitalizados com sintomas de pneumonia e indicação clínica. Ela possui alta sensibilidade, até 97%, porém baixa especificidade, 25%. Ou seja, se o paciente já apresentar lesões nos pulmões, pode se confundir com as lesões causadas pelo Covid-19. A radiografia de tórax ela tem um papel menos importante na avaliação por imagem, uma vez que a sensibilidade do método para a detecção desse tipo de opacidade é baixa. No entanto, a radiografia pode ser útil no acompanhamento de pacientes internados, inclusive em UTIs, por ser um exame amplamente disponível, rápido e de baixo custo, e possibilita um monitoramento, embora menos refinado, só que mais frequente, às vezes até diário, da extensão do envolvimento pulmonar na doença. Os achados tomográficos comuns na Covid-19 são principalmente opacidade pulmonar bilateral em vidro fosco. Ocasionalmente, com a evolução da doença, podem aparecer consolidações. Distribuição é predominantemente periférica. Pavimentação em mosaico, que é composto por um fino reticulado e espessamento dos septos, e pode aparecer sinal do halo invertido. E também percebemos que há o predomínio de envolvimento multilobar e lesões mais frequentes em lobos inferiores. Essa é uma tomografia computadorizada. Nas figuras A, B e C, nós vemos cortes axiais. Na figura D, nós vemos um corte coronal. Essa tomografia de tórax é de um homem de 44 anos com um quadro clínico sugestivo de Covid-19, que apresentava febre, dor de garganta e tosse seca frequente, demonstrando o padrão mais frequentemente descrito: numerosas opacidades em vidro fosco. Essas opacidades elas não comprometem totalmente a imagem, como uma consolidação, por exemplo, que fica mais densa. Ela também, nessa imagem, nós podemos ver fino reticulado, espessamento dos septos interlobulares, que é a pavimentação em mosaico, multifocais bilaterais, que elas são em vários pontos e atingem os dois pulmões, envolvendo vários lobos pulmonares, com distribuição predominantemente periférica no parênquima, um pouco mais extensas nas regiões posteriores dos lobos inferiores. Esse paciente, ele teve aquele teste para coronavírus positivo no dia da realização da primeira tomografia, que são as imagens à esquerda. E ele foi internado. Ele realizou uma segunda tomografia de controle 3 dias depois, com imagens à direita, e demonstrou um aumento do número e da extensão das opacidades pulmonares. Outros achados laboratoriais que podem indicar o Covid-19 são leucocitose, linfopenia,
neutrofilia, plaquetopenia, aumento da hemoglobina, aumento da proteína C reativa, diminuição da albumina, aumento do dímero D, TGO, TGP, aumento do LDH, AST e de ALT, troponina cardíaca aumentada e aumento da procalcitonina. No âmbito da atenção primária à saúde, quais as indicações para o uso da máscara cirúrgica? De acordo com a OMS, o uso é recomendado para pessoas com sintomas respiratórios, como tosse ou dificuldade para respirar. Inclusive, essas pessoas com dificuldade respiratória devem procurar atendimento médico. Também são recomendados para os profissionais de saúde e pessoas que prestam atendimento a indivíduos com sintomas respiratórios. E também são recomendados para profissionais de saúde ao entrar em uma sala com pacientes ou tratar um indivíduo com sintomas respiratórios. Aqui nós vemos uma tabelinha e ela mostra medidas para evitar contágio por vírus causadores de síndrome gripal, nas unidades de saúde da família e unidades básicas de saúde. Os profissionais de saúde devem ter a contenção respiratória, usando máscara cirúrgica para procedimentos produtores de aerosóis, usar a máscara N95. Uso de luvas, óculos ou protetor facial e aventais descartáveis. O uso desses EPIs é durante o atendimento do paciente em consultório. Não é necessário o uso na recepção, triagem, desde que mantida a distância de 1 metro. Lavar as mãos com frequência e limpar e desinfectar objetos e superfícies tocados com frequência. Já as medidas de controle precoce para os pacientes são fornecer máscaras cirúrgicas para os pacientes que estão com síndrome gripal e isolamento com precaução de contato em sala isolada e bem arejada. Uso correto da máscara cirúrgica. Como colocar, como usar, como retirar e descartar a máscara. Antes de tocar na máscara, higienize as mãos com álcool ou água e sabão. Verifique se a máscara está rasgada ou com buracos. Oriente qual é o lado superior, onde está a tira de metal. Assegure que o lado correto da máscara está voltado para fora. Coloque a máscara no rosto, ajuste a tira de metal ou borda rígida da máscara para que se adapte ao seu nariz. Puxe a parte inferior de modo que cubra a boca e o queixo. Após o uso, retire a máscara, remova as presilhas elásticas por detrás das orelhas, mantendo a máscara afastada do rosto e das roupas para não contaminar. Higienize as mãos depois de tocar ou descartar a máscara. Medidas de controle precoce realizadas pelos profissionais de saúde para evitar contágio por vírus causadores de síndrome gripal no contexto de atenção primária à saúde e estratégia de saúde da família. Após a identificação precoce na recepção de todos os pacientes suspeitos de síndrome gripal, deve-se fornecer máscara cirúrgica antes do atendimento. Em lugares onde é possível, conduzir o paciente para uma área separada, visando o isolamento respiratório, devendo a sala ficar com a porta fechada, janelas abertas e o ar-condicionado desligado. Caso não haja sala disponível na UBS, propiciar área externa com conforto para esses pacientes e eles devem ser atendidos o mais rápido possível. Todo profissional que atender pacientes com suspeita de síndrome gripal deve utilizar EPIs e adotar medidas para evitar o contágio. Também devem fazer a frequente higienização das mãos, utilizar máscaras cirúrgicas durante o atendimento de pacientes com síndrome gripal, descartar luvas após atender um paciente e lavar as mãos para atendimento de outro paciente, evitar tocar superfícies com luvas ou outro EPI contaminado ou com as mãos contaminadas. As superfícies envolvem aquelas próximas ao paciente, exemplo mobiliário, equipamentos para a saúde, e aquelas fora do ambiente, próximo ao paciente, porém relacionadas ao cuidado com o paciente, exemplo maçaneta, interruptor de luz, chaves, caneta, entre outros. Não circular dentro da UBS usando os EPIs. Estes devem ser imediatamente removidos e trocados após o atendimento. Restringir a atuação de profissionais de saúde com doença respiratória aguda na assistência ao paciente. Utilizar lenço descartável para higiene nasal. Cobrir o nariz e boca quando espirrar ou tossir. Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca. Higienizar as mãos após tossir ou espirrar.
Existem também as medidas de controle precoce pelos pacientes para evitar o contágio por vírus causadores de síndrome gripal no contexto da atenção primária à saúde, estratégia saúde da família, que também são frequente higienização das mãos, principalmente antes de consumir alguns alimentos, utilizar lenço descartável para a higiene nasal, cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir, evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar, não compartilhar os objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas, manter os ambientes bem ventilados, evitar contato próximo a pessoas que apresentem sinais ou sintomas de influenza, evitar sair de casa no período de transmissão da doença, evitar aglomerações em ambientes fechados e adotar hábitos saudáveis, como alimentação balanceada e ingestão de líquidos. Sinais e sintomas da síndrome gripal em adultos e crianças. Crianças menores de 2 anos que apresentem febre súbita, mesmo que referida, acompanhada de sintomas respiratórios, tosse, coriza e obstrução nasal, na ausência de outro diagnóstico específico. E indivíduos que apresentem febre de início súbito, mesmo que referida, acompanhada de tosse ou dor de garganta e pelo menos um dos seguintes sintomas, que são cefaleia, mialgia e artralgia, na ausência de outro diagnóstico específico. A quais medidas de isolamento domiciliar devem ser submetidos os pacientes diagnosticados com síndrome gripal? Todas as pessoas com diagnóstico de síndrome gripal deverão realizar isolamento domiciliar. Portanto, faz-se necessário o fornecimento de atestado médico até o fim do período de isolamento, isto é, 14 dias a partir do início dos sintomas. Os contatos domiciliares do paciente com síndrome gripal confirmada também deverão realizar isolamento domiciliar por 14 dias. Cuidado doméstico do paciente em isolamento domiciliar com diagnóstico de síndrome gripal. Higienização das mãos com frequência, utilizando água com sabão ou álcool, principalmente se tocar nariz ou boca ou superfícies potencialmente contaminadas. Permanecer em quarto bem ventilado e isolado. Se não for possível manter o indivíduo em quarto isolado, os leitos devem manter pelo menos 1 metro de distância do paciente. Mães que amamentam devem continuar, desde que usem máscara e medidas de higiene como lavagem constante das mãos. Limitar a movimentação pela casa. Os locais de uso em comum devem estar bem ventilados, por exemplo, banheiro, cozinha. Utilizar máscara cirúrgica todo o tempo e trocá-la sempre que estiver úmida e danificada. Caso o paciente não tolere ficar por muito tempo, realizar as medidas de higiene respiratória com mais frequência. Fica vedado visitas aos pacientes isolados. Somente deve sair do local de isolamento em caso de extrema emergência, usando sempre máscara cirúrgica, evitando multidões e aglomerações, preferindo transporte individual ou a pé. Não tocar olhos, nariz ou boca. Não compartilhar copos, toalhas e demais objetos de uso pessoal. Em caso de exacerbação do quadro respiratório, como dispneia intensa, deve ser encaminhado para a unidade de pronto atendimento, seguindo as medidas de segurança. Após 14 dias de isolamento domiciliar, deve ser realizado o retorno ao médico responsável, que irá reavaliar o quadro, liberando ou não do isolamento. As diferenças entre transmissão local e transmissão comunitária do Covid. A transmissão local. O doente foi contaminado no exterior e, ao retornar ao seu país, leva consigo a doença. Em seu país, ele transmite a doença, no caso, através do coronavírus, para as pessoas que mais convive, como os parentes e amigos do seu círculo social. Aqui ainda é possível identificar o paciente responsável por trazer a infecção. Já a transmissão comunitária é mais preocupante. Ocorre quando o número de casos aumenta significativamente, perdendo a capacidade de identificar o paciente que trouxe a doença. Nesse momento, o vírus já está circulando entre os indivíduos que não viajaram ou tiveram contato com quem esteve no exterior. O Covid-19 no Brasil já encontra-se no cenário de transmissão comunitária. A definição de transmissão é o mecanismo de transferência do agente etiológico de um indivíduo para o outro. Em média, uma pessoa doente com a Covid-19 transmite o vírus a outras 2,74 pessoas. A transmissão pode ocorrer através do toque, do aperto de mão, de espirros, de tosse, catarro, ou até mesmo objetos ou superfícies contaminadas, como celulares, brinquedos e maçanetas.
Essas são as referências da nossa pesquisa e esses são todos os colaboradores que ajudaram na pesquisa e apresentação dessa videoaula. Obrigada a todos.